Você pode abrir a palavra do Senhor em Isaías 59. Aleluia, a palavra do Senhor diz em Mateus 5. Abra em Isaías 59, mas eu vou lembrar de Mateus 5 para você agora. Mateus 5 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É algo simples, mas sede e fome você tem para você, amém? E a palavra fala que por muitas vezes Jesus andava em muitos lugares e as coisas que normalmente ele fazia, as coisas que normalmente ele gostava de fazer, as coisas que normalmente ele veio para fazer, ele não fazia. Ele não fazia por quê, pastor? Porque Jesus era menos Jesus em alguns lugares do que em outros? Jesus nunca deixou de ser o Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus encarnado, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, como diz Filipenses, que foi fiel, foi obediente até a morte de cruz. Ele nunca deixou de ser esse Jesus em nenhum lugar. Mas a palavra de Deus diz que teve lugares que ele andou que nada acontecia. Mas tinha lugares que ele andava que parece que ele já era recebido com o pessoal gritando na rua. Eu lembro quando ele estava entrando em Jericó e um cego já começou a clamar por ele: Jesus, filho de Davi, e começou a berrar, chamar a atenção dele. E muitas outras vezes você vai ver ele no meio da multidão, e uma mulher foi pelo meio da multidão e tocou, porque sabia que se tocasse nele, sem precisar ele falar com ela, sem precisar falar nada, e tocar e botar as mãos sobre ela sabia que se tocasse no manto dele, ela seria curada. Por que tem uns que acreditam tanto e outros não? Parece que o fato de alguns ter fome e sede realmente é um gatilho que faz a diferença. Há lugares que nós vamos andar, irmão, no Brasil, que é impressionante. Você entra nos lugares, parece que você não precisa fazer nada. Há pessoas famintas na sua frente, parece que arrancam a palavra de você. Mas há outros lugares que você vai, que parece que literalmente você está diante de um paredão de pedra, e você está simplesmente com uma marreta, uma picareta na mão, e você tem que quebrar aquela muralha que parece intransponível, impossível de acessar alguma coisa que você sabe que pode, ela é real. E você sabe que você tem algo poderoso, que você conheceu alguém espetacular, e você quer mostrar para as pessoas, você quer fazer elas, mas você não consegue despertar nelas uma fome e uma sede muitas vezes, ou convencê-las de algo. Parece que realmente há uma diferença quando Jesus falou: olha, bem-aventurados sois vós que tens fome e sede, porque, irmão, ter fome e sede nesses dias, e não é uma fome e sede de qualquer coisa. Irmão, crente come. É sobrenatural o que crente come. Tem restaurante que vai fazer festa, que se você falar que é para crente, eles aumentam o preço. Que não bebe, mas come. Se nós comêssemos a mesma coisa e tivéssemos a mesma fome do que nós temos para o físico, para o material, se nós canalizássemos isso para o espiritual, porque é bem verdade que nós somos aquilo que nós comemos. Nós nos tornamos exatamente aquilo que nós comemos. Se acontece isso com o nosso corpo físico, Deus é tão impressionante, Deus é tão maravilhoso, que Ele, na sua infinita misericórdia, Ele, como um pai espetacular, Ele usa das coisas materiais e físicas como um pai ensinando para os seus meninos, para que venham a aprender as coisas que são celestiais e espirituais. Então Ele usa, olha, quando você vai se tornar aquilo que você está comendo hoje, Ele está querendo ensinar para você que você espiritualmente também é a mesma coisa. Você está se tornando de acordo com aquilo que você come todos os dias. Então, se você não come nada, realmente fica difícil você sentir fome por algo, saber o que realmente é bom. E dá uma agonia, porque você vai falar com as pessoas, não sei se já aconteceu isso com você, mas quantas vezes eu já fui falar com pessoas e você sabe do negócio que é bom, e você quer convencer a pessoa a experimentar, e ela não experimenta.
E dá raiva, porque você quer, come do negócio, experimenta o negócio, você quer convencer, mas quem convence o homem, na realidade não é você. Você faz o seu papel de manifestar algo, mas quem convence está claro nas Escrituras, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, ele que tem que gerar fome em você. Nesses dias a minha esposa fez de vez em quando ela faz umas coisas bem gostosas, né? O pessoal sabe que experimenta aí. Aí eu cheguei para alguém e falei, você já comeu? Não, mas você tem que comer. Não, mas eu não como isso. Não, você não está entendendo. Você tem que comer o negócio. Porque se você comer o negócio, você vai querer mais. Com Jesus é a mesma coisa, sabia disso? Não tem, as pessoas são apáticas muitas vezes. Parece que vêm para alguns lugares e estão muito longe. Parece que estão muito longe, milhares e milhares de quilômetros de Deus. E é tão impressionante que Deus, Ele não somente desperta a fome nas pessoas, mas Ele pede para as pessoas provar Ele. Você já imaginou Deus que não precisava de mim, de você? Deus nunca precisou do homem. E Deus também não foi brincar de fazer o ser humano. Deus não estava brincando de ser Deus. Deus, Ele fez o homem porque Ele queria ter prazer no homem e que o homem tivesse prazer nele. Deus queria, como fala no livro de João, o relacionamento entre Ele e o seu Filho Jesus Cristo é o mesmo relacionamento que Ele quer ter comigo e você, porque é tão impressionante que um glorifica o outro. Um ama tanto o outro que um glorifica o outro. Eles não estão brincando de dar glória para o outro, mas tudo que o pai faz, ele faz para a glória do filho, e tudo que o filho faz para a glória do pai. E ele se importa comigo, com você, ao ponto de falar, olha, me provem de mim. Se é que já provaram de mim, diz as Escrituras, de saber que Deus realmente é bom, Deus é maravilhoso, e quando você experimenta, você não consegue ficar, você não vai precisar de nenhum outro prato. Por isso que fica difícil falar, por exemplo, de renúncia, de sacrifício, de pecado para alguém que nunca experimentou Jesus. Porque Jesus é alguém que você tem que experimentar. Ele mesmo pediu, um dia lá no lado do tanque do poço de Jacó, tinha a mulher samaritana arrancando, todo dia ela ia lá, pegava água, ele se colocou, chegou próximo dela, ele amou aquela mulher de tal maneira como ele ama a mim e a você, de um amor que nós não podemos comparar com nada nesse mundo. E ele orou para aquela mulher e falou, olha, ele pediu água, ela falou que não podia, começou a conversar com ele, e ele falou para ela assim, se você soubesse quem está diante de você, você pediria água para ele, e ele te daria água, e você nunca mais sentiria sede antes. Nunca mais sentiria sede, nunca mais. Sabe o que é você nunca mais? Não é que você não vai precisar beber, mas você nunca vai querer beber de outra fonte, a não ser dele. É como no deserto, Deus pediu para Moisés, um dia que o povo reclamou que estava com sede, olha, Moisés, pega o teu cajado, fere a rocha, e a rocha, diz a palavra em 1 Coríntios 10, que a rocha que acompanhava eles, era Cristo. E ele feriu a primeira vez, e o que aconteceu? Saiu água, e todo mundo se fartou. E a ideia de Deus é que a próxima vez que sentissem sede, eles não precisassem mais ferir a rocha, porque Cristo é ferido uma única vez. Você não pode ferir Cristo duas vezes. Aquilo era uma sombra das coisas que iriam acontecer um dia. Como você sabe que na cruz Jesus foi ferido por mim e por você, e da sua lateral saiu o quê? Água e sangue. E na próxima vez que eles sentiram sede, então o Senhor falou para Moisés, olha, Moisés, vai lá então e fale para a rocha da água. Deus sabia, não precisa mais ferir. Agora é só falar, você já feriu ela. Ela está acompanhando vocês. Jesus está acompanhando você. Ele já foi ferido. Se você tiver sede, é só falar com ela, que ela jorra água para você.
por toda de eternidade a eternidade. Ele me ama e Ele te ama de tal maneira que Ele está disposto. Você não imagina que Deus, Ele ama muito mais você do que você pode expressar o seu amor por Ele. Ele tem muito mais vontade, Ele está muito mais disposto a dar a água da vida para você tomar do que você ter sede dessa água. Ele está com muito mais vontade de dar do seu próprio corpo para você comer do que você com vontade de comer dele. Parece que alguma coisa tem feito separação entre o homem e Deus, que tem deixado muitas vezes o ser humano, até mesmo o próprio crente que vive no meio de um ambiente religioso, vive no meio daquilo que nós chamamos de uma esfera evangélica, mas parece que alguma coisa nós estamos brincando que nos separam desse lugar, de nós termos apetite e de nós termos um lugar que a gente sabe, olha, é só ir lá e pedir que Ele vem. É só ir lá para pedir algo que Ele realmente, a água está ali disponível, a pão e a água sempre disponível para você. Parece que tem algo que impede o crente, e o crente muitas vezes ele não sente que às vezes ele vai colocando coisas, alguma coisa parece que vai fazendo separação, e eu peço graça a Deus, porque eu quero falar exatamente isso que faz separação entre você e o seu Deus. Porque existe algo que está nas Escrituras, nós vamos ler hoje, que faz separação entre nós e o nosso Deus, e nós muitas vezes não tratamos isso de uma forma tão séria. Se você sabe que Deus abomina uma coisa, como que nós podemos nos relacionar com aquilo que Deus abomina de uma forma tão natural e tão normal? Se você sabe, você que é casado, sabe que a sua esposa odeia que você faça alguma coisa, pensa aí. Tem gente que já está rindo, foi facinho lembrar. E você, mulher, pensa aí naquilo que o seu marido não suporta que você faça. Agora imagina você fazer aquilo todos os dias, repetidamente, todos os dias. Você acha que até quando ele vai suportar ou ela vai suportar? Se você decide fazer isso, se você planeja fazer isso. Uns dias atrás, eu soube de um crente que chegou, o crente X, né? Ele chegou e falou para alguém, para o seu pastor, e falou: olha, pastor, eu quero ter umas aventuras aí, né? Eu quero ter umas aventuras, eu quero aproveitar um pouco mais da minha idade e tudo, eu quero curtir. E a pessoa ficou preocupada, a pessoa que estava ouvindo tudo, tentou convencer, ficou preocupado, mas sabe quando o crente botou uma coisa na cabeça e até usa a Bíblia, porque daí a pessoa falou assim: pastor, eu vou fazer isso porque eu sei que Deus é bom. Você já viu alguém assim já? Quando já fizeram isso? Não precisa levantar a mão. Aí a pessoa falou: não, eu vou fazer isso, pastor, porque eu sei que Deus é bom e Deus é misericordioso, e um dia eu vou me arrepender. Eu vou aproveitar, eu vou curtir bastante coisa, eu vou me arrepender e vou voltar, porque eu sei que Deus é bom. Irmão, a coisa mais fácil de enganar um crente é com a palavra de Deus. Jeremias 13 diz um texto que como que eu vou esperar que eles façam o certo se eles não foram ensinados? Eles estão fazendo o errado justamente porque não foram ensinados a fazer certo. É impressionante como Deus trata a maturidade cristã com ensino. Porque se tem uma coisa que você vai prejudicar uma geração todinha, se você ensinar algo errado. Um médico, cirurgião, quando ele erra, ele pode perder uma vida. Um pastor, um ensinador, um discipulador, um pai que ensina algo errado, ele pode perder uma geração todinha. Porque é muito mais difícil você desconstruir uma mentira e edificar novamente uma verdade do que você chegar a pegar alguém que nunca ouviu falar sobre Cristo e você converter essa pessoa e trazer ele para o Evangelho e ensinar, dar o leite genuíno para ele. É o que ele falou para os fariseus: olha, vocês quando convertem as pessoas a vocês que pensam que vocês são filhos de Abraão, quando vocês convertem, fazem prosélito,
convertem as pessoas para aquilo que vocês acreditam, vocês estão tornando essas pessoas 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Está escrito. Então, um ensino errado, você falar para pessoas coisas que não estão nas escrituras, ou torcê-las, porque como Paulo fala para os Gálatas, ele falou que ainda que anjos venham pregar um evangelho que não seja aquele que nós temos pregado, aquele que Cristo ministrou, seja anátema. Anjos e até mesmo nós, Paulo falou. Era tão importante isso, Paulo tinha um zelo tão grande, que ele falou, até mesmo eu, se vim pregar um evangelho que não é o evangelho de Cristo, eu seja considerado anátema. Porque é muito mais fácil você lidar com uma igreja, por exemplo, de Coríntios, que era uma igreja que tinha dons, mas era uma igreja carnal, que não tinha crescido ainda, do que uma igreja como os Gálatas, que eles cresceram, aprenderam muitas coisas, começaram já no espírito, estavam começando a desenvolver uma mentalidade de filho, de herdeiro, estavam desejando voltar para a carne. É muito mais difícil, voltando para a carne, por quê? Porque aceitaram o ensino errado. É difícil você lidar com os crentes quando eles decidem voltar para a carne e não entende o porquê que você um dia aceitou a Cristo, não entende a obra redentiva de Cristo e para onde você está caminhando. Vamos ler Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de vós, para que não vos ouça. Eu vou ler de novo. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Agora abra comigo Lucas 15, uma passagem bem conhecida. Deixa ali aberto em Lucas 15. Eu sei que tem muitos crentes e talvez muitos que estão nos ouvindo hoje e vão ouvir esse vídeo depois, e muitos que estão aqui que lutam contra o pecado. Estão lutando, estão gastando muita força contra o pecado. Mas eu quero falar uma coisa: o seu pecado, esse pecado que Isaías falou, 59, esse pecado muitas vezes é só a ponta do iceberg. É só a ponta, é aquilo que é manifesto. Você crente, você que entrou aqui, que muitas vezes está sofrendo, muitas vezes você até já sentiu a graça de Deus, o amor de Deus de uma forma muito mais intensa do que você sente hoje. Mas hoje você está lutando contra o pecado. Hoje parece que você está num ringue contra esse bicho, que parece que consome a sua carne. Na verdade, o pecado, ele se alimenta da sua carne. E você fica lutando e gastando força, mas muitas vezes você está olhando só a ponta do iceberg. Aí é o marido lutando contra um adultério. Esses dias eu conversava com um homem e ele falou: pastor, não consigo parar de adulterar. Mas o adultério dele era só a ponta do iceberg. Havia todo um universo embaixo que ele não percebia. E não adianta destruir a ponta do iceberg se você não alcançar o que está embaixo da água. Deus, ele sempre, quando Jesus veio, ele fez um divisor de águas, mudou tudo depois de Cristo. Antes de Cristo, as pessoas cuidavam só da ponta do iceberg. Quando Jesus veio, ele foi mostrar para as pessoas como estava nas profundezas. Na antiguidade foi falado para vocês cuidar só da pontinha. Mas agora eu estou falando para vocês, olhem para o que está embaixo. Antes, no princípio, foi falado para vocês na lei, foi falado que um homem, para adulterar, ele tinha que pegar uma mulher, se deitar com ela, né, consumar o fato com ela. Mas agora eu vos digo, aquilo era a ponta do iceberg, se deitar com a mulher. Todo mundo podia ver, ficava, né, fofocarada, todo mundo já sabia, era a ponta do iceberg, todo mundo via. Mas tinha uma coisa que ninguém via, que era
embaixo. Agora eu digo para vocês que adultério mesmo é quando um homem olhar para uma mulher e desejar aquela mulher. Ele já cometeu adultério. Então Jesus parece que ele quer forçar eu e você, levar eu e você, para que você não canse lutando simplesmente com o bicho que você está vendo, mas que você lute com o bicho que você não vê, que está dentro de você. Porque o pecado você pode ver, você está consumando ele, você está assistindo, você está experimentando ele, mas existe algo dentro de você que você não vê, que você muitas vezes nem reconhece ele, mas está ali dentro, e é isso que Jesus veio colocar os seus olhos, tentar fazer você enxergar isso. E por quê, pastor? Porque ele não quer perder você. Porque ele quer se relacionar com você de uma forma muito mais intensa. Se já foi gostoso que você sentiu um dia, imagina o que ele não tem guardado para mim e para você. Deus, a palavra fala que importa que todos que busquem a Deus saibam que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você sabia disso? Tem gente que vai buscar Deus e parece que é chato. Quando eu me converti, eu tinha 14 anos. Eu ia todos os dias de manhã quase orar na igreja presbiteriana. Com 14 anos, com o pessoal só de 65, 70 para cima. Foi o pessoal que primeiro me discipulou. E eu ajoelhava lá do lado dos velhinhos, cabelo tudo azul, e eu lá no meio deles. E é impressionante como aqueles velhinhos adoravam a Deus, oravam a Deus, de uma forma até que diferente de muitos lugares que eu vim ensinando. E eu aprendi muito com eles, porque tinha muitos deles que ficavam ali simplesmente adorando e agradecendo a Deus, e isso que não experimentaram ainda aquilo que nós experimentamos hoje. E hoje você vê tanta gente, parece que é chato você falar em oração hoje, irmãos. Você convidou o crente para orar hoje e parece que está acabando com a vida dele. Ó, final de semana nós vamos fazer uma oração aí, pessoal. Você parece que não acabou o final de semana. Ô, pastor, tinha programado aí um churrasco, ia para a praia. Você vai programar oração, pastor? Você falar hoje, por exemplo, que Jesus está aí na porta. Ele falou que estão segurando ele para ele voltar. Você falar que Jesus vai voltar hoje, parece que você destrói. Tem crente que fica triste. Tem crente que fala, né, que quer ir morar com Jesus, mas quando ele está perto da morte, pede para o Senhor livrar. Um dia gravaram um pessoal, né? Teve um acidente, o pessoal ali tudo cantando, tal, no meio das ferragens. Eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei impressionado que o cara ali no meio das ferragens, tudo não dava para tirar ele, sabia que ia morrer, e ele cantando. E ele não pediu para Deus livrar ele da morte. E você sabe que tem pessoas que experimentam, chegam muito próximo da morte, e na realidade eles não querem nem voltar. Há quem diga que trabalha no hospital que a morte de um crente ela é muito diferente. A morte de um crente é muito diferente da morte de um ímpio. Porque você já está naquele estado de Paulo, você já não sabe se você quer ficar, ou se é melhor ficar, ou se é melhor ir. Você já está ali, Deus, eu quero ir para ficar com você, mas na realidade, se for para ficar e der algum fruto, eu prefiro ficar. Deus, mas ao mesmo tempo, aquela divisão, porque você ama estar com Ele, mas você sabe de uma responsabilidade de estar aqui ainda compartilhando aquilo que você tem dEle. E quantos hoje crentes que vivem esse dilema? Não vou nem pedir para levantar a mão, só o pessoal que está em casa. Que a gente vive esse dilema, Deus. É fácil pedir a morte quando a gente está triste, frustrado, como Elias falou, né? Elias lá se colocou do lado do ribeiro e falou, pediu a morte. Mas quando você está bem, você tem desejo de estar com Ele? Você tem desejo ainda de aquele quarto que você costumava orar, de você passar por aquele quarto e aquele quarto te chama ainda? Porque Ele está lá.
É impressionante que até você orar, a marcação de um lugar secreto, a hora, esse encontro, sabe aquele encontro que você tem? Sabe quando você fez o primeiro encontro com a sua namorada? Deus marcou um encontro. Jesus, é impressionante que ele falou: olha, quando vocês orarem, não orem como os fariseus, mas orem, quando orar, entra no secreto, fecha a porta. É a única atividade, responsabilidade sua é entrar e fechar a porta, porque o restante é Ele que faz. Ele já está lá dentro esperando por você. Diz a palavra que o Deus que te vê em secreto, Ele está no secreto e vai te abençoar no secreto. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que preferem Ele mais, que já experimentaram que Ele e descobriram que Ele é bom. É bom. Lucas 15 fala da parábola do filho pródigo. E ele diz assim, eu vou ler do 15 em diante, Lucas 15, versículo 15 em diante, para não perdermos muito tempo. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, depois de pegar o recurso do seu pai, de ter ido embora, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Há tempos na nossa vida que ninguém vai dar nada para nós. E há tempos da nossa vida que você vai ser conduzido até um lugar de fome. Você já vai descobrir por quê. E caindo em si disse, é por causa disso. É porque do cair em si. Escute uma coisa, olha para mim. Deus quer que muitos aqui, que muitos crentes hoje caiam em si. Não estou falando hoje, domingo. Hoje, nos nossos dias, muitos crentes estão precisando cair em si. Muitos adolescentes, jovens, crianças, estão precisando o cair em si. E é interessante que não adianta dar uma força. É impressionante que tem coisas que você não tem como dar uma forcinha para Deus. Pior coisa é quando você vai colocar a mão onde Deus tirou. E tem crente tentando botar a mão onde Deus tirou. A pior coisa é você fazer uma coisa que Jesus costumava fazer, mas não está fazendo mais. A pior coisa é você querer estar no lugar que Ele costumava estar, mas não está mais. O bom é estar onde Ele está, é fazer o que Ele está fazendo. Mas é impressionante que nós lemos aqui, você sabe a história, eu não vou ler toda a história, para não gastarmos muito tempo nela, mas você lembra de uma história de um filho que ele se cansou, sei lá, de tantas coisas, e pródigo não é só o que saiu, pródigo é o que ficou também, porque pródigo é aquele que recebe uma coisa e não sabe usar dela de forma correta, não dá o valor para aquilo. Não é só o fato de você ir embora. Quantos crentes hoje estão enquadrados? Porque quando eu leio a história do filho pródigo, parece que eu estou vendo a história de uma igreja ali, de milhares e milhares de crentes ao redor de toda a terra, que receberam a melhor herança de todas as nações, o mais desejado de todas as nações, estava ali diante dele, porque o Pai é o verdadeiro galardão. Gênesis 15, Deus pega Abraão e fala: Abraão, eu sou o teu grandiosíssimo galardão. Outra passagem fala que a eternidade consiste em você conhecer a Deus. E aquela história mostra que o filho tinha tudo na mão para se dar bem, tinha tudo para dar certo, mas ele foi cair na besteira de querer, eu vou experimentar alguma coisa lá fora. Você já viu o crente fazer isso? Eu vou dar uma experimentadinha, irmão. E como aquele crente X que eu falei antes ali, que falou: olha, pastor, eu quero dar uma escorregada. Irmão, você já conseguiu entender que eu não sei o adjetivo que eu posso usar agora, né? Sem legenda nenhuma, para não ser enquadrado na censura. Mas você consegue entender uma pessoa, um crente que vai premeditar pecado? Sabe o que é premeditar pecado, irmãos? É você estar trabalhando, por exemplo,
E você está lá na segunda-feira no seu serviço na empresa, depois de um culto maravilhoso de domingo, você vai lá e seu patrão chega para você, apresenta um negócio. E você está diante de um grande negócio que pode dar muito certo, vai alavancar a sua vida, vai trazer felicidade, né? Porque realmente o negócio assim traz muita felicidade. E você vai ver assim, olha, só que você precisa mentir. E agora? Ah, pastor, mas Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O crente é tão miserável às vezes, que ele usa a própria palavra. Ele faz o papel do Satanás para tentar o crente. Ele mesmo incorpora. Ele mesmo incorpora e ele mesmo fala para ele, você viu? O crente querendo cair, ele fala para ele, ele prega para ele mesmo a palavra, para dar base para o pecado que ele quer. Não, pastor, o Senhor é fiel e justo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E ele seleciona os melhores versículos. Um dia eu fui conversar com um cara que queria deixar a mulher. E era um cara que eu amava muito, assim, um baita de um amigo. E eu fui munido, peguei na Bíblia, assim, parece aquele cara que vai para a guerra, tem que botar granada aqui, tal, arma, fuzil na mão. Eu fui assim, preparado, assim, na minha cabeça, assim, agora eu vou destruir toda a intenção do maligno. Se tem Satanás nele, agora ele vai correr. Mas é impressionante que ele também estava munidão, ele estava assim, chapado de versículo bíblico para dar base. E no fundo do iceberg, lá embaixo, estava um desejo de ser feliz. O desejo mais egoísta do crente, que não precisa de uma estátua. O princípio da idolatria não é uma estátua, não é você se curvar diante de um pedaço de madeira ou de gesso, de porcelana, sei lá o que for. O princípio da idolatria não é um só, é você não estar contente. Sabia disso? Um dos princípios da idolatria é você não estar contente. Por quê? Porque um cara que não está contente, ele vai querer fazer alguma coisa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, menos no domingo, que domingo é o dia do Senhor. Domingo é dia, eu vou ver Jesus, pastor. Mas ele vai tentar sempre fazer alguma coisa, ele está insatisfeito, ele precisa aprender o que Paulo falou. Eu aprendi a estar contente. Ele precisa aprender uma coisa que Davi falou no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e eu não vou sentir mais falta de nada. E não interessa se você não tem um carro zero, você pode ter um carro mais velhinho e você está contente com aquele carro. Não significa que você vai ser acomodado. Pastor, tem que ser acomodado, se conformar com tudo. Não, você vai trabalhar, você vai dar o duro, você vai querer ser o melhor para glorificar a Deus na área que você foi chamado a fazer o seu encargo. Se você tiver oportunidade, se for na sua medida, vai, aproveita. Mas se não for, curte também. Mas o crente não dá para entender, ele usa a própria palavra e ele planeja o pecado. O pecado, irmãos, infelizmente, para a igreja dos nossos dias, deixou de ser acidente, ele se tornou uma coisa só. Eu vou errar o alvo. Pecado não é errar o alvo. Pecado é aquilo que nós lemos em Isaías 59, ele é aquilo que faz separação entre nós e o nosso Deus. Pecado é o pecado desde a antiguidade, é a mesma coisa. Não, pastor, hoje a igreja está em transformação constante, pastor. O senhor não entende? A igreja hoje, o mundo mudou. Tem crente, irmãos, que ele não usa a palavra de Deus como balizador. Deus não é mais o balizador, Jesus não é mais o modelo, não é mais o padrão, não é mais a rocha para você estar firme nela. Agora o balizador dele é o mundo. E a pior coisa que tem, escute isso, quando o mundo, essa cultura que está no mundo hoje é o seu balizador, porque eles estão se perdendo a cada dia mais. Eles se afastam de Deus. Digamos que Deus está aqui e o mundo está indo para lá. E você vai falar para Deus igual Israel falou para Deus em Abacuque. O mundo vai para lá. A cada passo que o mundo dá, se distancia de Deus, você também dá um passo e se distancia de Deus também. Você não está igual ao mundo, mas você já não está mais com Deus. Estão entendendo?
Aí você fala: Deus, eu não sou ruim como eles. Mas você não é mais como Cristo. Não importa se você não é como eles, porque o padrão não é eles, o padrão é o Cristo. E o problema é que eles vão afundando cada vez mais no pecado, e você também vai experimentando o pecado, não como eles, mas também vai experimentando. E há uma barreira. É aquela história que eu ouvi quando eu era adolescente. Quando eu ia nas escolas dominicais, eles falavam: olha, o pecado é como um tijolinho, você vai colocando um tijolinho hoje, um tijolinho amanhã. E é impressionante que essa obra a gente constrói rápido. Quando você vai ver, tem uma muralha. E qual é o problema, pastor? O problema é que você não sente mais. Aí eu pedi para aquele pastor falar para aquele crente X. Eu falei: olha, fala para ele o seguinte, que a mesma palavra que fala que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus mesmo perdoa, Deus é misericordioso, mas também a minha palavra fala que na realidade o papel de convencer o homem do pecado não é da pessoa mesmo, mas é o Espírito que há nela, que convence ela do pecado, da justiça e do juízo. Sabe aquela tristeza quando você comete um pecado? Sabe aquela tristeza? Você cometeu alguma coisa errada, ai, errei. E você sentiu uma tristeza, na realidade não é a sua tristeza, é a tristeza daquele que habita dentro de você. E ele está clamando dentro de você. Por isso que a palavra fala: não entristeceis o Espírito, não sufoqueis o Espírito, porque parece que cada vez que você peca deliberadamente, você alimenta essa raiz de iniquidade que há dentro de você. É como se colocasse um véu no seu coração. E você faz de novo e coloca outro véu no coração. Qual o problema, pastor? O problema é que daqui a pouco você não ouve mais. Você vai ouvindo o Espírito cada vez mais baixo, e você não sente mais a sua voz. Aí você está lá no serviço, você tem aquele negócio grande para fechar, uma oportunidade de ouro na sua vida que muitas pessoas queriam, e você vai ter que dizer sim ou não. E você vai usar, você pode até usar a palavra de Deus como o diabo usou para tentar Cristo. O diabo não foi tentar pegar Cristo fora da palavra, como também o diabo não pegou Eva fora da palavra, apenas distorceu ela. Não foi assim que Deus disse? É sempre no falso ensino que o crente cai. O meu povo perece por quê? Porque não conhece as Escrituras. E não se engane. Aí o jovem, o filho pródigo pegou, foi, gastou, mergulhou no pecado. Mas é impressionante uma coisa: Deus é tão bom, tão soberano. Você já viu o pai dar dinheiro para o filho se perder? Pois você viu aqui. O pai deu uma quantia exata para o filho chegar até numa terra que tinha fome. E o filho gastou o dinheiro todinho. Acabou quando o dinheiro? Acabou logo quando? Coincidência? Acabou logo numa terra que havia fome. E houve um período de fome. E ele foi trabalhar, chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. E lá, quando ele chegou no fundo do poço, ele então descobriu, ele caiu em si e lembrou do pai. Que besteira que eu fiz. Há um trabalho sujo, irmão, que não é os anjos que fazem, não. Há um trabalho sujo que não é Deus que faz, não. Em 1 Coríntios diz que tinha um jovem lá que se deitou com a madrasta. E ele chegou, deitou com a madrasta tal, e foi, e descobriram, e Paulo falou, deu um recado para eles: olha, já chamaram a atenção dele, ele não se consertou, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o diácono. Qual diácono? O Satanás. O diácono do Satanás vai dar um jeito nele. Aí chamaram, entrega o homem para Satanás. Não bota a mão onde Deus tirou a dele. Deixa o diabo, então, se ele quer mergulhar mesmo, se ele quer experimentar o pecado, e Deus ama ele, você fala: Deus te ama, e ele não quer, ele quer o pecado. Deus te ama, ele quer o pecado, chama a atenção uma vez, duas vezes, então faz o seguinte, entrega ele para Satanás. Eu vou falar uma coisa com muito amor e carinho. Tem muito crente que precisa ser tratado por Satanás nesses dias. Infelizmente, porque não é para destruição, é para salvação. Paulo fala: entrega para Satanás para que o corpo seja destruído, mas a alma seja salva.
Não pensa que Satanás só faz coisa satânica. Satanás também faz as coisas ali que Deus permite, dentro da legalidade, e ele ainda dá uma forcinha, pensa que está destruindo, não, ele está cooperando com Deus. E às vezes você quer ver aquele crente que está mergulhando no pecado, às vezes, irmão, só às vezes, tomara que aqui dentro não tenha nenhum, mas tem gente, irmão, que precisa às vezes chegar no fundo do poço para saber, experimentar e cair a ficha, que Deus é que realmente é bom. Deus realmente é bom. Você lembra, por exemplo, de Esaú? Abra comigo em Hebreus, livro de Hebreus, Hebreus 12, aleluias. Você sabe a história de Esaú? Conhece, não conhece? Esaú é aquele jovem primogênito que ele, por fome, pelo prazer, ele negociou um princípio. E é interessante que o pecado, na realidade, ele não se origina fora de você. Ah, pastor, eu fizeram uma cilada, eu caí. Não, irmão, você não caiu por causa de uma cilada. Você se jogou. Nenhum homem é derrubado no adultério. Na realidade, ele é atraído por aquilo que ele mesmo deseja, uma concupiscência. E a palavra fala para que nós não andemos nas concupiscências que nós herdamos, os velhos costumes que nós herdamos dos nossos pais. Que nós, na realidade, Deus deseja, o que Deus mais deseja é santidade. Deus ainda deseja santidade em mim e sua. Santidade sem a qual ninguém vai ver a Deus. Então Esaú foi. Ele foi e negociou a sua primogenitura. Você lembra da história? E aconteceu que ele caindo em si depois. Depois do que, pastor? Quando que você cai em si? Depois de consumar o pecado. Ele comeu aquilo ali, se fartou, e ele então lembrou e quis ir lá e pegar o seu direito à primogenitura de volta. E é isso o problema daquele que premedita o pecado. Eu quero falar para você, crente, que premedita o pecado, está acostumado a programar. Você coloca na sua agenda, quarta-feira, pecar. É claro que não é assim, mas é mais ou menos. Aí você sabe que Deus abomina uma coisa que você faz e você, eu vou fazer. Aí o pecado deixa de ser acidente. O pecado já é uma escolha sua. Agora imagina o Espírito Santo clamando dentro de você: não faz, não faz, não faz, não faz. Se é que você nasceu de novo já, e você vai lá e faz. E diz a palavra aqui no 12:17 do livro de Hebreus, fala assim: porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esaú, ele escolheu pecar, escolheu vender o seu direito de primogenitura. Ele escolheu simplesmente por um prato de comida. Ele negociou o que tinha de mais precioso. Foi lá e entregou, depois se arrependeu. Ou melhor, pesou a consciência. Porque tem crente que nem se arrepende mais. Só é remorso. Ele teve um remorso, foi lá e foi atrás. E diz a palavra que ele chorou, ele chegava a chorar, a procurar com lágrimas, mas não encontrou. Foi isso que eu falei para falar para o crente X. Falar para o crente X o seguinte: que ele, a mesma palavra que fala que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é maravilhoso, que a misericórdia triunfa sobre o juízo, também fala que nós não devemos sufocar o Espírito. Não devemos entristecer o Espírito, porque isso vai te afastando dele. O pecado vai te afastando dele. Não é mais acidente. O pecado é tão terrível, irmãos, tão terrível, que Jesus, ele não morreu somente na cruz do Calvário para pagar nossa dívida em relação ao pecado, para nos redimir em relação ao pecado, mas ele também foi para junto do Pai, e aí ele está diante do Pai como um advogado. Se você pecar, acontecer de você pecar, existe um advogado perante o Pai. Pecado, irmãos, eu olho para que volte a ser terrível na vida dos crentes. E não volte a ser uma opção tão agradável, tão acessível.
Por quê? Porque ninguém fala mais de pecado, ninguém ensina mais sobre pecado. Estamos como Jeremias 13, como que vão fazer o certo se não ensinam? E você vai deixando, então você vai conversar com os crentes hoje, parece que não, pastor, hoje é normal. É normal entristecer a Deus? É normal desobedecer a Deus tão facilmente assim hoje? Será que a cultura do céu mudou? Você acha que Deus está brincando? Por que Deus pediu através do Senhor Jesus, já nos primeiros sermões, olha, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Você acha que ele ia pedir para você buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas? Ele sabia que o nosso problema é cultura. O nosso problema, o problema do crente, o problema do ser humano hoje é cultural. Então ele pede: olha, quando vocês orarem, ore para que venha o reino. Por quê, pastor? Porque quando vocês oram para que venha o reino, você está pedindo: venha a cultura do céu sobre a minha vida. Eu quero pensar com a mente de Cristo. Eu quero me conformar a minha mente à mente de Cristo. A palavra também fala que se você experimentou, se você teve acesso a essa bondade, essa misericórdia, e você caiu, você não pode ser renovado de novo para arrependimento. Ou seja, você não pode nascer de novo. Você não pode, como diz 1 Pedro, ser gerado de novo e de novo. Aquela transformação do velho homem no novo homem, ele é feito uma vez apenas. Agora tem crente que pensa que isso vai ficar renovando toda hora. É como se você quisesse sacrificar Jesus, bater na rocha toda hora. Ele foi ferido uma vez por você, não é ferido outra vez. Agora você tem que cuidar disso e zelar por isso. Toda vez que você peca deliberadamente, é como se você estivesse pensando que, olha, você pode ser renovado para o arrependimento a hora que você quiser. Não, você é renovado uma única vez. Escute isso, crente. Você experimenta a renovação para o arrependimento uma única vez, quando você tem uma experiência pessoal com Cristo, e você deixa de ser o velho homem, a velha criatura, e passa a ser filho de Deus. E você passa a ser filho de Deus. Mas o que é pecado então, pastor? Talvez o grande problema esteja aqui mesmo, nos nossos dias. O que é pecado? E pecado, eu quero falar para você, não é errar o alvo, simplesmente. Pode até ser errar o alvo, mas pecado é você fazer aquilo que entristece a Deus. Pecado é você se afastar dele conscientemente. Se você peca deliberadamente, você escolheu satisfazer alguém que não é o Deus. Efésios 1 diz que Deus, pelo beneplácito da sua vontade, Ele nos predestinou para filhos de Deus, para sermos agradáveis a Ele no Cristo. Deus deseja ter prazer em você. Escute isso, crente. Deus deseja ter prazer em você. Sabe o que é isso? Eu vou falar uma história para você que faz muito tempo que eu não falo aqui. Em janeiro, dia 22 de janeiro de 2004, as minhas filhas nasciam. E Deus me ensinou uma lição quando elas nasceram. Hoje elas têm 14 anos. A Yasmin e a Ingrid. E quando elas nasceram, eu fui para a sala de parto com a minha esposa. E elas foram muito desejadas, nós sonhamos muito. E aquele dia foi fantástico para nós. E acabou aquele momento ali espetacular. Eu fui para o quarto esperar elas. A Débora foi para uma sala de repouso, eu fui para o quarto, e a médica foi para o quarto da maternidade levar elas para mim, as gêmeas. Aí entrou no quarto, e a médica, que não era crente, mas é impressionante, deixa eu abrir parênteses aqui, que Deus fala conosco nos detalhes e nós não vemos. Já percebeu como que Deus fala? E se você está distraído, você não percebe que Ele está falando? Quantas vezes hoje mesmo Ele tentou falar com você,
mas você não estava querendo prestar atenção no que ele estava querendo falar com você. Um dia eu estava dentro de uma casa de praia, eu estava com um amigo nosso, com a nossa família, tudo há muitos anos atrás, e ele estava meio longe do Senhor. E naquele dia nós estávamos orando tudo, ele falou: Deus, me dá um sinal que você me ama. Me dá um sinal, mostra, faz alguma coisa, Deus. Naquela hora entra um beija-flor dentro de casa e posa na mão dele. Isso parece insignificante para muita gente, mas para ele foi o sinal de que Deus, porque você nunca vai ver um beija-flor pousando em alguém assim, mas Deus fez o beija-flor pousar nele aquele dia. Deus fala de formas que nós muitas vezes não estamos interessados em ouvir, e Ele fala justamente para trazer você para Ele novamente. Deus está se movendo em toda a história para uma coisa: Ele está querendo agradar a gente. Não, Ele não está querendo agradar você, Ele está querendo atrair você para Ele, porque a melhor coisa que pode acontecer, Ele sabe, é se você andar com Ele, se você decidir habitar na sua presença. O único lugar que você pode ser transformado, o único lugar que você pode ter o caráter transformado, é se você experimentar dessa água que Jesus está oferecendo aí. E ela não está em promoção não, tá, gente? Tem gente querendo botar em liquidação o que Deus não botou. Deus não está fazendo promoção. Deus não está desesperado para dar essa água, vender essa água. Não, irmãos, Ele está chamando você. Essa água não tem preço, essa fonte não tem preço. E Deus fala de qualquer jeito. Deus fala até através de gente que não é crente. Sabia disso? Deus fala. Esse dia tinha um pastor que estava dando testemunho que o filho sempre pedia, era pequenininho, para ver um filme e tal, e ele nunca quis ver, porque era um filme assim que para criança ele achava que não vou ver aquele filme com meu filho. Mas um dia Deus falou para ele assim: vê o filme com teu filho, vê o filme com ele. Eu quantas vezes vi filme de menina, irmão? Eu vi todos, e vi mais de uma vez ainda. Tinha os filmes guardados das meninas tudo em casa assim, eu ouvia várias vezes assim, eu já sabia até a fala, sei tudo quase de menina. E aquele pai assim, então um dia Deus falou assim: vê o filme. Não, mas tem bruxaria no meio, tem uns negócios feios. Vê o filme com ele. E ele começou a ver, ele pensava que só ia ser bom para o filho. Deus falou com ele naquele filme. Pastor, mas Deus é santo, Deus Ele não fala, Ele só fala na igreja através de profeta, de não sei o que, de crente. Irmão, Deus não é evangélico. Deus, Ele é santo, diz a palavra. E Ele fala, quando não tem crente, irmão, quando falta profeta, quando falta filho para falar, Ele usa uma mula, Ele usa qualquer coisa. Já experimentou isso? Eu já vi médico na minha frente pregando para mim. E essa vez também foi uma. Eu estava na maternidade lá, volta para a história, agora fecha parênteses, volta para a história. Todo mundo lá, já aconteceu muitas vezes eu passar e não lembrar, mas agora eu lembrei. Volta para a maternidade, estava lá no quarto, a médica entra, que não era crente, mas a gente tem um carinho muito grande por ela, porque ela é mais crente que muito crente. Mas bota assim, longe, muito crente, porque ela tem um amor fantástico. E você pode fazer muita coisa para Deus se você não tiver amor, porque Deus é amor. Você pode falar em línguas, e se não tiver amor não adianta. Não adianta, pastor? Não. Você pode ser rico e dar todos os seus bens para os pobres, e se não tiver amor, não adianta. Você pode profetizar, ser o melhor profeta, ser famoso, ter milhares e milhares de seguidores no YouTube, Instagram, Facebook. Se você não tiver amor, escute isso: o sucesso de um pregador, o sucesso de um profeta não está nos seus seguidores, está no amor que flui dentro dele, está naquele que está dentro dele, não está nas curtidas. E aquela médica então entra,
E ela olha para mim, eu estava lá esperando as minhas filhas, ela entrou com as duas, com a Yasmin e a Ingrid, e perguntou para mim: pai, posso te ensinar uma coisa? Não, o pastor aqui sou eu. Na hora que ela falou, parece que entrou alguém junto com ela. Porque Deus também anda junto com situações que a gente não pediria para ele, não anda. Não, Senhor, não anda. Eles são piores do que nós. Abacuque falou: como Deus? O Senhor vai deixar a Babilônia vir e levar nós cativos? Se nós somos mais justos que ele, Deus não está interessado se você é mais justo do que alguém. A medida sua não é Babilônia, Israel. A sua medida é Cristo. A sua medida sou eu, Israel. Você se afastou de mim. Não interessa se Babilônia não é tão bonzinho quanto você. Eu vou usar eles para corrigir você. Deus corrige os filhos que ama. Saiba, se você está tendo problema com pecado, problema com desobediência, saiba de uma coisa: se eu fosse você, escreve hoje, conselho do pastor Fernando, pega uma vara espiritual, não precisa ser física, espiritual, entra no seu quarto e entrega para ele, como um pai entregando a vara para o filho, entregando a vara para o pai: pai, me corrige. Porque eu vou dizer uma coisa para você, conselho de amigo, de pastor: melhor apanhar dele no secreto do que apanhar lá fora. Porque Deus, a garantia de que você é filho é ser disciplinado. O mundo hoje ensina que não pode disciplinar filho, porque a cultura do mundo é fabricar órfão, é fabricar filhos bastardos. Por isso que o mundo vai falar: não discipline, não use a vara, não corrija seu filho. Você não pode ser um criminoso se você fizer isso. Satanizaram os pais que disciplinam os filhos com vara. E a garantia de um filho ser filho é a disciplina. Eu pergunto para os adolescentes onde eu vou, para os jovens que estão mergulhados em Deus, eu sento com eles hoje para aprender. Eu falo: senta aqui, o pastor quer perguntar algumas coisas para ti. Nesses dias eu sentei com 2 filhos de pastores lá de Petrópolis, os filhos da pastora Lu. Aí eu sentei: Senhor, me diz aí, da Lu e do Felipe, me diz, o que vocês sentiam quando o pai de vocês disciplinava vocês? O pastor quer saber disso? Eu quero, porque eu quero entender como é que funciona assim o universo de vocês. Aí eu assim, quando meu pai me disciplinava, eu o odiava do lado de fora, mas lá dentro eu sabia que ele me amava. Porque você já viu aquele filho que você ensina para ele fazer alguma coisa errada e ele faz, você não corrige, ele vai fazendo de novo, e você não faz nada, você só fica falando. É um falastrão, né? Fica falando, não faz nada. E você fala de novo: não faz, eu vou te pegar, e você não pega, ele vai lá e faz errado e olha para você. Já experimentou isso? Na realidade é um clamor dele. Porque Provérbios fala que o pai que não disciplina o filho com vara encaminha a alma dele para o inferno. Ele está clamando para você: por favor, me discipline. O filho, quando ele vai fazer alguma coisa, você diz não e não faz nada, ele continua. Ele está clamando para você. Há algo dentro dele clamando: por favor, me discipline. Por quê? Não me deixa ir para o inferno. Você precisa fazer alguma coisa. Detalhes. Então, se eu fosse você hoje, chegava em casa, pegava a sua vara, entrava no quarto em secreto, fecha a porta e fala: Daddy, estou aqui. Já vai baixando a calça, irmão. Espiritualmente, por favor. Um dia chegou o irmão aqui no meu van, sou obrigado a contar isso, nunca contei, primeira mão para você. Aí o pessoal que é espiritual entende as coisas espiritualmente. O carnal não consegue discernir o espiritual. Daí o pastor Luiz fica falando esse negócio: olha, filho tem que mostrar intimidade para o pai, não sei o quê. Aí chegou um dia um pastor aqui no meu van: pastor Fernando, eu preciso conversar com algum pastor, pode ser o senhor? Eu disse: depende. Já fiquei assim: nunca vi esse homem. Não, é porque o pastor Luiz pregou um negócio aí e tal, e a gente tem que botar intimidade, mostrar intimidade para o pai, e vocês são os meus pais, assim.
A hora eu já vi assim, o que esse cara quer? Eu quero conversar com o senhor. Assim, o que o senhor quer fazer comigo? Aí assim, eu quero mostrar minha intimidade para vocês. Que para mostrar intimidade, rapaz? Que mostrar intimidade? Se me leva dentro de uma sala, você vai apanhar. Quando o pastor fala isso, é espiritualmente, rapaz. O espiritual discerne as coisas e espiritualmente o carnal carnaliza. O carnal carnaliza. E não entende quando Deus está falando. Então, se hoje você chegar em casa, espiritualmente, por favor, pega a vara, vai para o seu quarto. Se você está lutando contra a ponta do iceberg, aquele pecado que está castigando você durante muito tempo, e é esse pecado que te afasta de Deus, então, Deus, me corrija. Porque é melhor ser corrigido por Deus no ambiente de amor, de fé, do que ser castigado lá fora por Satanás, até que você caia a ficha e volte para a presença dele. Mas voltando lá para a sala, para a maternidade. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aí a médica entrou. Olhou para mim e falou, o ambiente ficou gostoso, entrou um negócio assim, especial com ela. Aí ela falou assim, pai, posso te ensinar? Aí eu falei, pode. Eu vou te ensinar 3 coisas. Aí ela perguntou assim, você pode tirar sua camiseta? Aí assim, posso? Aí tirei minha camiseta. E na hora que eu fui tirando minha camiseta, ela foi tirando a roupa das minhas filhas. Tirou toda a roupa das meninas. Aí ficou eu sem camiseta, as 2 peladinhas, e ela colocou as 2 no meu peito. E ela assim, agora, pai, eu vou te ensinar 3 coisas, mas eu vou te perguntar uma coisa. Você conversava com as suas filhas quando elas eram pequenas? Aí, quando elas estavam na barriga, no ventre da sua esposa, aí eu falo, assim, conversava muito, todo dia. E fazia carinho, sabe aquela coisa que pai faz? Faz carinho, conversa, todos os dias. O filho nem sabe do que a gente faz. Os filhos parecem que crescem e eles nem sabem o que a gente já fez por eles. E eu ficava lá conversando, babando, beijando na barriga e tal. E você pensa que a criança não está ouvindo. Ela está ouvindo tudo. A médica, que não é crente, começou a ensinar. Ela assim, pai, fala agora. Começa a conversar com elas, com as 2 no peito aqui. E assim, eu comecei a falar, pai, eu vou te ensinar 3 coisas agora. A primeira, que está acontecendo agora, no momento que você está falando com elas, agora elas estão decodificando a sua voz com o seu coração. Porque até agora elas te conheciam apenas de ouvir falar. Mas agora elas estão associando a tua voz com o teu coração. E o que vai acontecer de hoje em diante é que elas podem estar no colo de qualquer pessoa que sem falar, elas vão saber se é você ou não. Aí ela falou mais uma coisa, pai, não fica preocupado com a temperatura delas, por elas estarem sem roupa. Estava o ar-condicionado ligado, tudo recém-nascida. Fica tranquilo, porque elas, quando estão encostadas no seu corpo, o seu corpo aquece, determina a temperatura do corpo delas. Fica tranquilo. E a terceira coisa, pai, que eu quero te ensinar, é que o coração delas agora, nesse momento, ele está batendo na mesma frequência do seu. Na hora que ela falou isso, eu senti como Deus falando comigo assim, assim eu desejo ser com vocês. Só que vocês não têm coragem de fazer o que as suas filhas fizeram com você. Vocês não têm coragem, vocês têm muita coisa para tirar. Vocês têm muitos pecados, muitos ensinos errados, muitas doutrinas falsas, muitas coisas que vocês têm como coisas que vocês carregam diariamente. Vocês carregam tantas coisas que para vocês experimentar, pastor, mas eu posso me relacionar com Deus à distância? Pode. E Deus não vai te matar por isso. Mas Deus quis mesmo, sempre quis e sempre convidou Israel para se aproximar dele. Mas Israel escolheu o pecado. Jeremias, nos primeiros capítulos do livro de Jeremias, fala que Deus lembrando, Deus se apresenta como um noivo apaixonado, um marido apaixonado pela esposa. E ele fala, quando eu tirei vocês do Egito como uma virgem pura.
e conduzi vocês para o deserto, por um vale de sombra da morte, um lugar vazio que não tinha nada. Eu sustentei vocês, guardei vocês, preparei vocês, e quando eu inseri vocês na terra mais desejável de todas as nações, vocês não me escolheram. Vocês escolheram seus amantes, vocês se prostituíram com todos. Era só ver uma árvore que vocês se deitavam com seus amantes embaixo e adoravam outros deuses. Deus chega ao ponto de falar: vocês pensavam que estavam sacrificando para mim no deserto durante 40 anos, traziam ofertas para mim, vocês não traziam para mim, traziam de boca, mas quem vinha pegar suas ofertas era Moloque e outros deuses, porque na realidade o Deus que vem pegar a sua oferta é o Deus que ninguém vê, é o Deus que está sentado no seu coração, no trono do seu coração. E no trono de Israel não era Deus que estava sentado, porque Israel escolheu o pecado, não escolheu o Senhor. Mas Deus tinha planos de amor para Israel. Deus chega ao ponto de falar em Jeremias: olha, por um acaso se um marido dispensar sua esposa, ela for e deitar com outro, você acha que ele vai receber ela de volta? Não, mas eu contudo recebo vocês. Deus sempre está disposto. Por isso que ele pede em Efésios 4:30, não entristeceis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19, não sufoqueis o Espírito. Não sufoqueis o Espírito. Ele pede: andai no temor do Senhor, andai durante toda a sua peregrinação. 1 Pedro fala: no tempo da sua peregrinação, ande de forma digna, ande de forma para agradar o Senhor. Deus quer ter prazer em você, Deus quer se alegrar em você. O modelo de filho é esse. O modelo de filho é esse. Deus te ama, mas Deus deseja se deleitar em você, para que você também tenha um lugar de deleite. O modelo de filho ainda é Cristo, e Ele por 2 vezes mostrou isso: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Deus deseja fazer isso comigo, com você também. Pastor, é doideira, é impossível eu gerar prazer no coração de Deus. Eu sou pecador. Não é por conta de você. A única coisa que Ele pede para que aconteça isso é que você esteja em Cristo. Efésios 1 diz que Ele nos predestinou para filhos e nos fez agradáveis a si no amado. Ele nos fez agradáveis para Ele em Cristo. Ou seja, toda vez que você está em Cristo e diz não ao pecado, Deus sorri para você. Toda vez que você decide estar em Cristo, independente das circunstâncias, está no serviço: não, eu não quero mentir, mas você vai perder o emprego, então eu perco o emprego, mas eu não saio de Cristo. Porque que graça tem, que vantagem tem você ser perseguido por justa causa? Isso não há louvor nenhum, mas Deus tem prazer naqueles que são perseguidos e sofrem por amor a Ele, por amor ao nome dEle. Então, se todo mundo se perder hoje no mundo, escolha Cristo. Ah, mas se a cultura diz isso, pastor. Você adolescente, eu quero falar para você, jovem, criança, vale a pena. Deus falou: provai e vede. Provai, Ele tem a coragem de provar, porque Deus é bom. Eu tenho orado a Deus: Deus, traz um mover sobre o Brasil, traz um mover sobre a nossa cidade de poder, de glória, porque muitos estão cansados de só ouvir só uma palavra, mas que sintam o teu poder, o teu amor. Deus levanta, restaura os homens dessa nação, os pregadores, para que façam como Elias. Não é só fazer um altar, não é só estar diante de falsos deuses e desafiá-los, de querer brigar, não. Na realidade é você obedecer. Porque o que o Elias fez, aquele Elias, foi um exemplo para nós pregadores, líderes dessa nação. Ele só obedeceu. Ele pegou 12 pedrinhas, botou ali. O que tem de mais 12 pedrinhas? Botou ali, porque era a vontade de Deus. O que tinha de mais fazer um córrego em volta? Não tem nada de mais, mas é vontade de Deus. Ele botou ali, ele botou a lenha, tudo com capricho. Não para impressionar ninguém, mas para fazer somente a vontade de Deus. Depois ele levantou as mãos e falou: Pai, eu fiz tudo conforme a tua palavra. Está aqui. O meu papel era um só: obedecer o Senhor. Eu tenho o meu prazer está na tua lei e meditar nela dia e noite. Esse é o meu prazer, Pai.
então eu fiz conforme a tua vontade. E na hora vem, irmão, uma coisa que não tem droga, não tem sexo, não tem nada que é maior do que essa sensação de ver o fogo do céu cair, de você estar no seu quarto e pode ser 1 minuto, pode ser 5 minutos, pode ser meia hora, pode ser 1 hora, pode ser 5 horas, seja o que for. Quando Deus te visita, não tem sensação, não tem prazer maior do que isso. Só que você precisa ter uma experiência com Cristo para saber que o pecado não pode se comparar com o prazer que Deus tem em você. E Deus falou para mim naquele dia, naquela sala do hospital: olha, eu quero fazer isso com vocês, mas vocês não têm a disposição de fazer isso comigo. Isso o quê, pastor? De tirar tudo que colocaram em você. E às vezes seus desejos. Ele falou isso para Caim. Caim matou Abel. Ele falou: Caim, o pecado jaz à porta, e cabe a você dominar o seu desejo. Irmão, o pecado, ele não é um bicho, um monstro que mora fora de você. Ele se alimenta de algo que habita em você, na sua carne. O espírito está pronto, a alma está sendo aperfeiçoada todos os dias, mas o corpo está aguardando um dia, um corpo glorificado. Esse corpo, o meu corpo, o seu corpo, existe 3 coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Há desejos em você que cabe você dominá-lo, porque se o pecado jaz à porta, se você não dominar sobre o seu desejo, o pecado dá luz, e uma vez o pecado dá luz, gera morte. É uma briga de reinos, diz a palavra de Deus em Romanos 5. A morte reinou até Moisés, porque ninguém sabia o que era pecado. Quando veio a lei, o pessoal falou: não cobiçarás. Então o povo descobriu: seu cobiçar é pecado, e todo mundo estava morto. Não brinque com o pecado. Como tem crente brincando com o pecado, flertando com o pecado, sonhando com o pecado. Se o pecado diz que faz separação, como que você vai alimentar um monstro que quer te roubar de Deus? Você sabe que ele habita ali, o mal habita em você, e você está flertando. É como aquele exemplo que eu escutava quando eu era adolescente também na igreja, mas eu nunca me esqueci. Impressionante, Deus fala em coisas simples e eu nunca me esqueço. Tem gente que faz jejum e cai de bobeira, irmãos. O cara faz jejum, vai cheirar aquela linguiça defumada. Só deixa eu dar uma cheiradinha. Uma cheiradinha só, pastor. Cheirar não é pecado. Imagina quantas vezes a mulher passou naquela árvore do conhecimento do bem e do mal e deu uma flertada com ela. Você acha que ela caiu do nada? Você acha que um homem cai do adultério do dia para a noite? Você acha que um crente cai assim do dia para a noite? É porque nós vamos brincando com esse bicho que é o nosso desejo. O pecado está batendo na porta, ele está doido para entrar na sua vida, e você está flertando com o seu desejo. O problema não é o pecado que está na porta, o problema é você e eu. O gatilho para cair não está fora, é você que está com uma arma na cabeça brincando de roleta russa. Aí o camarada vai no mercado, a caixa dá bola para ele, dá uma cantada para ele: crente? Aí ele vai no outro dia no mercado: irmão, vai para outro mercado, fica sem fazer compra. Aí o camarada vai no mesmo mercado e procura, já entra no mercado com cara de crente ainda, o miserável. E ele procura aquela caixa, vai fazer a compra, vai aonde? Naquela caixa, pode ser a maior fila. Porque parece que o diabo, quando ele percebe que você está dando vazão ao seu desejo, você fica burro. Emburrece o cara. Mas ele caiu, pastor, foi com uma feia. Mas emburrece mesmo, cai para humilhar o camarada. Cai para humilhar, para pisar mesmo. O diabo já pisa assim, esmaga, né? O cara que não conhece a Deus cai com uma bonitona. O cara que conhece a Deus cai com uma feia. E vai lá, aquilo que ele não gosta. E ele vai, e assim tantas outras áreas da nossa vida, nós vamos brincando com isso e negociando. Imagina, nós estamos negociando, brincando com fogo. Brincando com fogo. Nós estamos amando aquilo que Deus odeia. Hoje,
Quantos hoje, irmão, crentes caindo em adultério, casando de novo, e pior que põe, pastores fazendo isso, e bota no Instagram, orem agora, porque agora é de Deus. Não, a primeira não era de Deus. Não, agora aí pede oração, e pior que tem um monte de gente que segue ainda. Porque cada circo tem um palhaço que merece, irmãos. E para todo palhaço tem uma plateia. Mas o que Deus deseja é uma coisa só, que é santidade. Santidade é o Senhor, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Isso que nós devíamos ter fome e sede todos os dias. Quer prazer, irmão? Vai para o seu quarto, bota um louvor ali e clame. E quero falar uma coisa para você, não precisa nem querer baixar ele no grito, porque ele já disse que está lá. Você só não sente mais porque existe coisas em você que fazem separação de você e ele. Não é dele que faz separação com você. Deus está doido para te pegar. Mas se tratando de filho, há coisas em você que ainda impede. Como eu queria que vocês tirassem tudo e reclinassem o seu corpo sobre o meu peito, para sentir, para o seu coração bater na frequência do meu, para que você entenda, escute a minha voz, não me conheça apenas de ouvir falar, mas de estar comigo, como disse Jó. Eu te conheci a minha vida todinha de ouvir falar. Parece que entristeceu o espírito hoje. Ficou uma coisa tão fácil. Eu quero falar para você que Deus é bom. Deus é bom, e eu quero falar para você, para nós terminarmos, aquele texto que fala: não useis da liberdade, porque João 8, versículo 32 fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pensa que você se tornou livre do quê? Livre dos seus desejos. Você agora tem condição em Cristo de dizer não. Você tem condição, se a sua mão quiser pecar, crente, escute isso. Isso entenda espiritualmente, por favor. Não vai fazer igual aquele camarada. O pastor, amanhã se chegar mutilado aqui, o pastor Fernando falou que eu tinha que cortar minha mão. Não, se a tua mão te faz pecar, crente, é melhor que você corte ela. Se o teu ouvido te faz pecar, arranca-o. Porque é melhor entrar no reino do céu sem um ouvido, sem uma mão, do que com o corpo todo ser lançado no inferno. Sabe o que significa isso, crente? É ser sábio. Pastor, eu quero aprender errando. Irmão, aprender errando é burrice. Sabia disso? Se você sabe que se você for por aqui, você vai cair, por que você vai por aqui? Faz igual o nosso pastor fala. Se quer errar, pelo menos erra erro novo. Aí você vai, está igual criança, está cheio de crente infantilizado, e aí você fala para o teu filhinho: olha, não coloca a mão na tomada que você vai queimar, vai morrer. Aí ele vai lá e quer botar a mão na tomada. Filho, você vai levar um choque. Ele não está nem aí. Tem tanto crente querendo botar a mão na tomada, irmão. Deus fala: não bota. Aí vem uma e duas testemunhas: filho, não bota a mão na tomada. Não, eu vou botar. Vou botar porque Deus é bom. Vou botar, pastor. E Deus é bom, Deus é misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E Deus fala, e chama mais uma testemunha. Bota na frente da igreja, fala. E todo mundo ouve, como está ouvindo hoje. Aí Deus faz o quê? Tá bom. Libera ele. Para quê, pastor? Para botar a mão na tomada. Deixa ganhar um 220 bem dado, que se o corpo torrar, pelo menos a alma foi para casa. E agora ele não enche mais o saco de ninguém, né? Não vai incomodar mais ninguém querendo botar a mão, porque a pior coisa que tem do crente é que crente normalmente não se contenta em errar sozinho, faz parte de toda a trama. Ele quer errar com mais gente junto. Tem acordo para cair. E irmão, parece que atrai. Crente que quer fazer coisa ruim, atrai outro crente que quer fazer coisa ruim também. Aí eles abrem a Bíblia, espiritualmente, é lógico, porque nem esse tipo de crente não lê a Bíblia.
Mas eles acham alguns textos aqui, outros ali, e vão ter uma base para isso. E falam: descobrimos, não é pecado. E nem pergunto para Deus: oh Deus, eu fiz pensando que tu ia gostar. Aí Deus fala lá para Saul: por um acaso eu tenho mais prazer em sacrifício, ô Saul, do que em obediência? Eu só pedi uma coisa para você: não toca na tomada. E você foi, tocou e disse que era a minha vontade. Tem horas que Deus vai liberar, vai conduzir você para lugares, você até vai sofrer, mas escute uma coisa: é porque Deus quer o seu bem. Deus quer o seu bem, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Há um texto que fala sobre isso. E eu sei que tem muita gente lutando contra o pecado. Opa. Existe um remédio só contra o pecado. E esse remédio só vai ser ele. Não vai ter nenhum outro genérico, nenhuma outra opção. Só tem Jesus que pode curar isso na minha vida e na sua vida. Por isso que a queda do homem não é quando ele peca, que ele vai consumir o pecado, consumar o pecado. A queda do homem é quando ele sai de Cristo. Saiu de Cristo, irmão, você já caiu. A ponta do iceberg pode ser o pecado consumado, mas lá embaixo da superfície, nas profundezas, é quando nós deixamos o Cristo e começamos a desejar, a alimentar, brincar com a nossa própria carne. E há muitos crentes brincando com isso. Eu quero terminar falando para você: odeie o pecado. Ah, pastor, mas se eu pecar? Se você pecar, filho, você vai ter um advogado diante do Pai, aquele mesmo que morreu na cruz por você. Ninguém conhece mais pecado, como o pecado é terrível, do que aquele que pagou por ele. Ninguém sabe o preço de um pecado como Cristo, porque Cristo morreu pelo pecado, por mim e por você. E por ele saber a desgraça que é, ele não somente pagou, mas ele se colocou diante do Pai como o meu advogado e o seu advogado. Pecado, como diz Isaías, é aquilo que faz separação. Não deixe nada te separar de Deus. Quando, pastor, aconteceu, corra para Deus. Corra, confesse. Ah, pastor, eu não aguento. Eu toda vez que eu uso meu celular, eu caio na pornografia. Vou te aconselhar uma coisa, irmão. Se você morar em prédio é mais fácil. De madrugada, vai na janela e joga ele lá embaixo. Ah, pastor, mas hoje ninguém sobrevive mais sem celular. Isso é o que o mundo diz. Mas a palavra de Deus diz que se a mão pecar, arranque-a. Ah, pastor, eu não posso ver televisão. Se eu ver televisão, eu peco. Irmão, vou te dar um outro conselho. Se você não quer quebrar ela, dá ela para alguém que saiba usar. Porque tem gente que tem uma televisão, é uma desgraça. Tem gente que tem um celular, é uma desgraça. Porque aquilo ali é só um mecanismo para aguçar a sua carne. Aí o camarada sabe que se ele ligar o computador, ele cai em pornografia e deixa o computador dentro do quarto. Fuja dos ambientes. Um dia, o primeiro pastor que me discipulou falou uma coisa que eu não esqueço até hoje. Ele falou: filho, você quer ser um homem de Deus? Eu falei: eu quero. Então eu vou te falar uma coisa. Diabo, eu vou te ensinar. Você vai enfrentar eles. Todo demônio você pode enfrentar. Agora de mulher, filho, de mulher você foge.
Aí eu falei, tá aí um bom conselho. E eu já enfrentei muita luta por isso, irmão. Sabe por quê? Porque eu deixei muita irmã esperando outra carona. Deixei muita gente que queria ajuda. Assim, não, eu não quero dar ocasião à minha carne. Eu aprendi que o diabo eu enfrento. Agora a mulher eu fujo. Em nome de Jesus. Qual que é o seu muro baixo? Ah, pastor, hoje tem aquela coisa, o crente tem que ser super crente. Não existe, irmão, super crente. É outra mentira. Porque na palavra de Deus fala, através de Paulo, quando Paulo orou por 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne, sabe o que Deus falou para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Tá, Deus, mas então tira esse negócio da minha vida. Não, a tua fraqueza é a garantia que você vai se relacionar com o meu poder aperfeiçoado em você. Então o crente tem que desistir. Você não é super crente. Sabe quem é o super crente mesmo, o espiritualzão? É aquele que pega, identifica onde é que é a sua fraqueza, coloca uma plaquinha ali, ó, minha fraqueza, já está ali. Não fica brincando com aquilo ali, porque ele sabe que ali é onde ele vai experimentar o verdadeiro poder de Deus. A glória de Deus vai estar ali, como em nenhum outro lugar. É isso que Deus falou para Paulo. Paulo, o meu poder é perfeito na fraqueza. Não é você cair para experimentar o poder, é você saber que você não pode dar um passo para cá, senão você cai. Então você, para lidar com isso, você vai estar em Cristo, experimentando o poder dele todos os dias. Se todos os dias você tiver que cortar algo e jogar fora, você vai fazer. Por quê, pastor? Porque o pecado é o mesmo pecado que fez Jesus morrer na cruz do Calvário. Pecado é algo tão terrível que Deus abomina o pecado. Então eu não quero flertar, me relacionar com algo que Deus abomina. Ah, pastor, mas se todo mundo ficar sabendo que eu não sou poderosão, na realidade as pessoas não precisam saber que você é poderosão. Elas precisam saber que você é homem. Precisam conhecer a sua humanidade. Vamos orar? Eu quero orar por você. Se você está lutando nessa área que eu falei hoje, sai do seu lugar e vem aqui na frente em nome de Jesus. Ah, sim, o seco, pastor. Sem um fundinho musical, sem anestesia, a gente só se move na anestesia. Eu não quero apelar a sua emoção, eu quero apelar a sua razão. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Não existe um lugar na terra, nem no céu, que a palavra de Deus não penetra. Então, meu irmão, não precisa de nenhuma ajuda para penetrar no seu coração. A palavra por si só, ela penetra aonde? Ao ponto da divisão de juntas e medulas, e alma e espírito. Então só deixa, se a palavra entrou, dê uma resposta para ela essa noite. Pode ser a sua noite. Pode ser a sua noite, teu encontro com Cristo hoje. De você estar brincando, flertando com o pecado. Ah, pastor, eu sou crente, mas é crente mesmo que eu estou falando. Porque ímpio não brinca com o pecado, quem brinca com o pecado é crente. Sai do seu lugar e vem aqui. Vamos orar, eu quero orar por você. Aleluias. Vamos adorar a Deus. Aleluias, te adoramos, Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vai tornar vocês livres, completamente livres. Eu digo para você hoje, você vai poder sair daqui essa noite e dizer não. É característica de um homem, de uma mulher livre, dizer não. Eu posso dizer não. Você não tem que dizer o sim que o mundo todo diz sim. Você não tem que comer uma comida estragada que uma prostituta, como lá em Provérbios fala, ela está oferecendo um pão para comer às escondidas e água em vez de vinho, e dizendo que isso é a mesma coisa que o cordeiro está oferecendo.
Ah, pastor, mas o mundo todo está comendo. Não coma. Mas, por favor, eu não quero que você não coma por simplesmente não comer. Eu quero que você não coma, mas que você coma do Cristo. Que você beba do Cristo. Porque você estando nele é a garantia de que você vai ter condição de dizer não para aquilo que um dia você foi escravo. Se você for liberto hoje por Cristo, é a garantia de que você não é mais escravo do pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja liberto essa noite. Essa noite acontece um milagre aí dentro. Essa noite, pastor, o que precisa para acontecer um milagre? Precisa você dar um passo e deixar a palavra dele entrar no seu coração. A palavra entra, a semente do Cristo entra, a semente do reino entra no seu coração e ela vai brotar e germinar, e você vai se tornar livre. Talvez hoje você vai deixar de ser o seu velho homem, você vai enterrar aqui, e você vai sair daqui uma nova criatura. Em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Eu vi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu vi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim e que nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. E você que ficou no banco, se você quer ter uma experiência como aquela que eu falei, quem eu sou. Você pode ter essa experiência em nome de Jesus. Adore a Deus e se entregue de um jeito que você nunca se entregou antes. Entrega para Deus tudo hoje. Em tantos lugares, mas eu te adoramos, Senhor. E muitos procuram respostas, só tu podes dar. Tu sabes e tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Aleluia, não há nada mais lindo do que um filho que volta para o pai chorando e reconhecendo os seus erros, as suas fraquezas. Você que está chorando hoje aqui, você que está se encontrando com o pai novamente aqui, tenha certeza que Deus diz na sua palavra que Ele não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um
coração quebrantado, em nome de Jesus. Aleluias. Há alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Cristo essa noite? Pastor, eu quero fazer uma aliança com Jesus essa noite. Eu nunca entreguei a minha vida para Ele. Hoje eu quero fazer isso. Se tem alguém aqui, só levante sua mão, em nome de Jesus. Só levante sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém? Se tiver alguém, nós vamos orar. Se nós vamos nos despedir. Tem alguém? Só levante. Pode vir aqui na frente. Aleluias. É a decisão mais importante. Se tiver mais, pode vir também. Aleluias. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias. Tem mais alguém? Levante sua mão se tiver mais alguém. Pode ser a sua noite. A noite de você voltar para casa, para os braços do Pai. Diz a palavra que os céus têm festa quando um pecador se arrepende. Tem mais alguém? Vamos orar por elas então. Estenda sua mão para cá. Aleluias. Deus, nós queremos orar, Senhor, pelas tuas filhas. Enche-as do teu Espírito, Senhor, para que elas experimentem, Senhor, que tu és bom. Encha, Senhor. Nós colocamos as nossas mãos sobre ela essa noite, e que haja uma transformação, que venha nascer de novo, Senhor, uma nova jovem, uma nova mulher, e que sejam cheias do teu Espírito, em nome de Jesus. Toma, Senhor, incendeia o coração delas com amor, com verdadeiro prazer, em nome de Jesus, que elas encontrem uma fonte de vida, Senhor, que vai ser suficiente para elas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Levante sua mão comigo. Deus, o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Que cada família aqui seja abençoada poderosamente, em nome de Jesus. E antes de sair, abençoa quem está perto de você. Deseja uma semana abençoada para esse irmão. Aleluias. Deus abençoe.